E você comentou aí sobre essa questão de você cria as peças ali iniciais, às vezes, de um projeto, para que os outros analistas dê vazão para aquilo que precisa fazer, porque você está olhando ali com uma maneira mais holística, né? E quando você vai criar essas peças, como é que é o seu processo criativo? Como que você Boa. começa, tipo, do zero, cara, eu preciso criar isso aqui que vai ser referência para todo o nosso time aqui destrinchar. Eu não estou falando exatamente de um design system, que é mais complexo, mas às vezes algum, Sim, algum projeto em específico, tal, porque mesmo tendo um design system, às vezes ele não está completo, às vezes falta alguns componentes que precisam ser criados e sim, tudo mais, né? A galera às vezes acha que criar um design system é, puf, tá pronto, e não. Tem design system que demora anos para ficarem prontos e nunca estão totalmente prontos, eles estão sempre sim. mudando, renovando, atualizando componentes, porque é impossível você criar tudo e ter todas as vertentes e variáveis necessárias, né? Então, como que você começa ali? O que você faz primeiro? Ah, a tela branca do Figma. Rafa vai começar. O que ele faz? Eu fecho a tela branca e aí eu vou procurar referências de diversos tipos. E não necessariamente da mesma plataforma. Então, para construir um PPT, por exemplo, eu já fui buscar muita referência em design gráfico, em diagramação de revista, para entender como que visualmente a gente pode trabalhar uma informação. Então, cara, referência está em todo lugar. Né? Acho que isso é muito importante para um designer, na revista, no cartaz, na internet, na rede social. Acho que benchmark também é muito importante para você entender como está o mercado, como outros players estão trabalhando naquela área, naquele produto. Estudar o cliente, o público-alvo. Então, é muito legal você entender quais são os costumes, quais são as preferências daquele público para quem você está desenhando. Então, se você está desenhando para um produto focado em pessoas mais velhas, mais idosas, vai ser muito diferente quando você for desenhar para criança, para jovem, para adultos. Então é muito importante você entender qual é seu público, como ele está trabalhando. Putz, meu produto é focado em pessoas mais velhas. Cara, o aplicativo, não adianta você trabalhar com fonte pequena, você precisa pensar em acessibilidade. A criança, geralmente você vai pensar em algo mais colorido, que chame a atenção delas. Então, entender o teu público é muito importante. E se você está trabalhando num projeto que já existe, é muito legal você entender também o histórico do que já foi feito, né? Entender o que já funcionou, o que não funcionou, como que a gente pode pensar no futuro. Então, cara, eu acho que basicamente eu acho que esses são os 4 pontos de pré-work que eu tento fazer antes de encarar, de botar a pão na massa, sabe? De pegar referência, entender o mercado, o histórico do que foi, do que já foi feito e estudar o cliente para entender ali o que pode fazer sentido nessa nova construção. Existe um tempo que você determina para isso? Sei lá, vou ficar uma semana fazendo essas pesquisas pré-working, 2 semanas. Como que você delimita isso para saber, olha, peguei tudo que eu precisava, tô no ponto para começar. E como é que um designer tem essa sensibilidade de saber isso? Assim, Legal. porque parece meio abstrato, né? Como que você, o Rafa, faz, que não quer dizer que todo mundo vai fazer igual, mas pra galera ter uma referência, assim, pô, dá pra ir por esse caminho, talvez. Eu acho que vai depender da complexidade do projeto e do quanto você sabe, e do quanto você já sabe dele. Geralmente quando um projeto chega, você consegue já ter a dimensão do tempo que você pode levar para desenhar uma versão final. E então eu costumo, putz, sei lá, chegou um projeto de um aplicativo simples que vai ter 5 telas. Então, um projeto de 5 telas é um site simples, talvez eu consiga resolver. Eu vou colocar um mês. Então, eu consigo fazer em um mês. E aí, às vezes é interessante também você pensar no projeto de trás para frente. Eu preciso de um tempo para finalizar o projeto, eu vou precisar de um tempo para fazer pesquisa, eu vou precisar de um tempo para fazer o desenho em si das telas. Então, geralmente o projeto de construção ele leva mais tempo, né? Então, pensando se eu definir um mês para desenhar um projeto, eu posso pensar em 2 semanas
para fazer a etapa de construção, uma semana de finalização e uma semana de pré-work para pensar nesse cenário. Mas isso pode ser adaptado. Então, se às vezes é um projeto que eu já conheço o cliente, eu já trabalhei antes, eu posso diminuir essa primeira etapa de investigação e aumentar o meu tempo produtivo ou até diminuir o tempo de entrega para o cliente, falo, não, é um projeto que eu já conheço, posso fazer em 3 semanas. Então, eu acho que vai muito da complexidade do projeto, do tempo que você tem disponível, mas pelo menos 1, 2 dias é muito interessante você se dedicar a fazer essa investigação para entender um pouco mais do cenário que você tem, para fazer isso com um pouquinho mais de cuidado, sabe?